A maior pintura a céu aberto é dele. Está lá no Guinness, o livro dos recordes. Aliás, lá ele tem 2 murais grafitados listados. Um com 6.000 metros quadrados e outro com 3.000. É assim quando se supera a própria marca. E isso Eduardo Cobra faz bem. Saiu do status de pichador da periferia de São Paulo para artista plástico, um muralista reconhecido mundialmente. Levou suas tintas para os 5 continentes. E em todos os lugares em que o colorido vibrante de seus desenhos chega, impressiona. São muros imensos e sempre carregados de simbolismo, como o que pintou em Nova York, em homenagem aos bombeiros que trabalharam na tragédia do 11 de setembro. Na nossa conversa, Eduardo Cobra fala das impressões sobre a arte de rua, da criação de seus muros realistas e conta alguns segredos da técnica que desenvolveu para pintar com precisão obras tão gigantescas. Obras em tamanho gigante, arte de rua e uma conversa muito boa de hoje no Impressões com o meu convidado, Eduardo Cobra. Obrigado por estar aqui com a gente, recebeu o nosso convite, obrigado. Eduardo, que está completando 30 anos de profissão, né? Exatamente. Como é que foi esse ano de comemoração? Esse ano eu fiz algumas ações, né? Uma delas foi uma galeria circular. Essa galeria circular eu peguei um ônibus, que era um ônibus, um coletivo da cidade de São Paulo mesmo, só que era um ônibus 0 km que ainda não tinha entrado em linha. Então eu desenhei um projeto de transformar esse ônibus nessa galeria de arte. Então todo o interior do ônibus foi removido, a parte de fora foi customizada e tudo mais. E eu que já estou há mais de 10 anos sem fazer nenhuma exposição aqui no Brasil, resolvi fazer uma exposição utilizando esse ônibus como a minha galeria. E a ônibus que ficou aqui em São Paulo e vai rodar o Brasil? Na realidade foram 13 dias e durante esses 13 dias nós circulamos 11 comunidades bem carentes mesmo aqui da cidade, onde eu fiz uma exposição com 14 obras diferentes. Então as pessoas entravam no ônibus, muitas pessoas que nunca tinham entrado numa galeria anteriormente. Então, justamente com esse propósito, com essa ideia de proporcionar essa experiência para esses meninos das comunidades carentes. Eu também, que venho de uma origem mais simples aqui da cidade de São Paulo, de um bairro mais carente e tudo mais. Então, queria dar essa oportunidade para muitas pessoas que hoje em dia também me procuram e querem ter acesso e tudo mais. Embora a gente tenha muitas exposições gratuitas todos os dias, mas é um mundo muito distante da realidade das comunidades mais carentes, né? E tem muito mural do Eduardo Cobra pelo Brasil. Tem Rio, tem São Paulo, tem Maranhão, mas nem todo lugar é possível de te ver essa obra. Então, levar esse ônibus para outros locais é uma ideia? Isso, exatamente. Eu fiz esse projeto inicial, foi um projeto que eu não tive nenhum tipo de apoio ou patrocínio, também vale a pena comentar. Ou seja, eu custeei tudo isso, então tinha uma equipe muito grande que tinha que estar nos lugares, desde bombeiro até os supervisores, ali tinha muita gente acompanhando esse ônibus. O que eu consegui, na realidade, foi uma empresa que cedeu o ônibus para que a gente fizesse o evento. Agora, eu desenvolvi um projeto para levar para outras cidades brasileiras. A gente já tem um convite para fazer no Rio de Janeiro, várias cidades do interior de São Paulo. Aí eu espero conseguir estar desenvolvendo isso agora, sim. Eduardo, são 30 anos de profissão nessa trajetória aí. Teve um momento que você começou a viver de arte, mas até chegar esse momento foi muito chão, né? Isso, exatamente. Então, justamente esse momento agora dos 30 anos de trajetória significa que não existe um momento específico que tenha virado essa chave, né? Então, foi um desenvolvimento ao longo do tempo, uma evolução do meu trabalho, com muita superação, muita dedicação, tentando aperfeiçoar, chegar a um resultado estético bacana e tudo mais. E ao longo desse tempo, as portas foram se abrindo, né? Mas foi muito difícil, porque lá no começo as pessoas tinham muito preconceito, não conheciam muito de arte de rua, não tinham referências de outros artistas. Então, foram várias barreiras
para conseguir chegar no momento de passar a realizar trabalhos tanto em outras capitais brasileiras como em outros países também. E como é que você ganhou o mundo? A curiosidade, quem te descobriu? Como foi que o Eduardo foi para fora? Então, existe uma ideia de que muitos artistas precisam sair do Brasil para conseguir reconhecimento com o seu trabalho ou algo assim. No meu caso, a própria cidade de São Paulo foi a cidade que no começo teve muito preconceito com a minha obra, né? Então as pessoas não entendiam e me criticavam muito, mas a mesma cidade de São Paulo, que tem uma visibilidade internacional, inclusive, foi onde proporcionou essa plataforma para que as pessoas passassem a me conhecer. Então eu pintei tantos muros aqui na cidade, pintei tantos prédios, insisti durante tantos anos, que em algum momento um começou a ver, outro começou a ver de outros países e começaram a levar a informação do meu trabalho para fora, e isso foi abrindo as portas, né? Então tem mais ou menos uns 15 anos que comecei a fazer trabalho fora do país. Embora o primeiro que eu fiz foi na Inglaterra, e esse primeiro trabalho foi um trabalho que eu mesmo acabei bancando para fazer, né? Eu tinha tanto desejo de conhecer, de fazer uma obra lá fora, que acabei fazendo essa primeira obra dessa maneira. Mas logo na sequência a gente já passou a receber convites. Tem diversos países, o mais recente você pintou na Itália. Isso, o mais recente foi na Itália. Esse ano a gente fez uma série nos Estados Unidos, a gente foi para uma cidade chamada Buffalo, depois fomos para New Orleans e Miami e Mônaco também. A gente pintou um painel. É a homenagem ao Ayrton Senna, isso que eu estava citando. Aí teve o da Itália, que é o de Imola, né? Sim, esse que foi o último. E anterior a esse teve um em Mônaco também. Esse último, eu já fiz uma série de painéis sobre o Senna, acho que pelo menos 10 painéis diferentes. E aí recebemos esse convite bastante inusitado de pintar justamente no autódromo, onde tem a curva Tamborello, onde ele bateu e acabou falecendo. E aí tinha um painel bem no cockpit de largada e tudo mais, aí desenvolvi algumas artes, mandei para eles aprovaram, a gente acabou indo para lá, eu, Aguinaldo, Marcos, ficamos acho que 5 ou 6 dias lá e pintamos esse painel. Você falou que as coisas foram se transformando ao longo dos anos, você começou pichando, agora você é reconhecido como artista, muita coisa mudou na sua técnica. Exato. Né? E mudou muita coisa também dentro do Eduardo Cobra que pinta, para que saia aquele mural. Tem alguma coisa que sai de dentro, essa emoção, esse sentimento. Isso também mudou? E se mudou, o que mudou? Muita coisa, né? Porque desde quando eu comecei sim com pichação, de forma ilegal e tudo mais. Mas eu sempre desenhei, até mesmo antes disso. Então, quando surgiu a oportunidade de pintar muros, eu descobri e comecei a pintar de tudo, porque era uma questão de sobrevivência também, né? Então eu pintava escolinha, pintava bar, pintava restaurante, pintava oficina mecânica, pintava de tudo, porque eu tinha que sobreviver, não tinha outra forma, né? Você ganhava dinheiro para fazer essas pinturas ou era a arte que estava sobrevivendo? Na realidade as duas coisas, né? Para manter a minha arte, para conseguir comprar as minhas tintas, os meus sprays, tudo isso, eu tinha que fazer alguns trabalhos sob encomenda. Sim. No começo, né? Então eu fazia esses trabalhos mais simples e aí eu conseguia investir nesses meus murais que eu queria desenvolver. Só que no começo eu também copiava muitos outros artistas americanos, artistas europeus, artistas mexicanos. E aí quando eu comecei a desenvolver uma técnica, quando eu comecei a usar os muros como suporte para passar algum tipo de sentimento, algum tipo de mensagem, como é o trabalho que eu faço hoje, isso foi talvez o que você perguntou anteriormente, de um divisor de águas para começar a receber convites fora do país também. Qual a principal mensagem que tem nas suas obras? Como é que elas se unificam, se é que se unificam de alguma forma? Sim, eu tenho algumas, vamos dizer assim, meu trabalho é dividido de algumas formas. Uma delas é um trabalho chamado Green Pincel, que fala da proteção dos animais e do meio ambiente, da agressão do homem aos animais e tudo mais. Por exemplo, murais que eu falo contra rodeios no sentido dos animais, de colocar os animais, de maltrato aos animais de toda a espécie, touradas e tudo mais. Parques que utilizam os golfinhos, retiram os golfinhos do meio ambiente para colocar em parques. Tudo isso faz parte de um trabalho. Tem o trabalho de paz também, de união dos povos, de tolerância entre as religiões, de respeito, de racismo, contra a violência. Tem um trabalho de memória também, de história,
de recortes da história, onde eu faço murais que falam de momentos e fatos importantes da história, como, por exemplo, o discurso do I Have a Dream, do Martin Luther King, a gente transformou isso num mural, e pessoas que, de alguma forma, utilizaram suas vidas para transformar o mundo de uma forma positiva ou criaram coisas que foram importantes para a humanidade. Então, tudo isso acaba servindo de temática para a criação dos meus trabalhos. Você falou que veio aprimorando a técnica e, no começo, até se inspirava em alguns artistas americanos, copiava um pouco do que eles faziam. E hoje, de fato, quem que te inspirou? E o Eduardo Cobra, que já é uma referência em si, como é que foi para chegar nesse caminho? Quem que te levou a ser o que você Olha, hoje? teve muita coisa que aconteceu, é difícil resumir rapidamente, mas também é uma história, uma trajetória de muita renúncia também, ou seja, de renunciar a muitas coisas erradas. Eu tive que realmente fazer escolhas na minha vida para continuar seguindo e me dedicando no meu trabalho e evoluindo no meu trabalho. E conforme eu fui viajando, eu fui para os 5 continentes, né? Então eu pude conhecer um pouco mais sobre as tradições, sobre as culturas, sobre as religiões, sobre os diferentes povos. Então tudo isso, de certa forma, foi acrescentando e acrescenta até agora informações para o meu trabalho, né? Agora, sobre artistas de uma forma geral, tem muitos muralistas mexicanos importantes, né, que acabaram me inspirando lá atrás, como o Diego Rivera, como Siqueiros, vários muralistas relevantes, outros americanos, como o Eric Gru, por exemplo, equipes de muralistas europeus como o City Creation, que fazem aqueles murais tridimensionais com perspectiva, e os grafiteiros da década de 80 dos trens de Nova York, por exemplo, Kate Haring e Jean-Michel Basquiat, citando alguns nomes que são pessoas realmente que o meu trabalho tem um pouco de cada um deles, mas também de uma forma geral eu gosto de pintar com o meu próprio pincel, ou seja, hoje em dia eu gosto de utilizar os muros para passar as mensagens que eu acredito. Os muros para mim são suportes para poder comunicar de alguma forma, né? Para falar sobre tudo que me incomoda, tudo que eu acho que poderia, dentro do meu conceito, da minha visão, poderia ser mudado, poderia ser melhorado. Então por isso que eu faço murais contra a violência, contra racismo, tudo isso são temas que Tem alguma obra predileta? Olha, tem muitas obras assim que marcaram momentos na minha carreira, como por exemplo o mural do Oscar Niemeyer mesmo, que está na Avenida Paulista, que está num prédio de 60 metros de altura. Foi importante porque foi um dos primeiros murais aqui da cidade de São Paulo em prédio, talvez um dos primeiros no Brasil, assim, também. Então ele marcou para mim porque eu fui muito repreendido aqui em São Paulo e quando eu consegui pintar esse prédio na principal avenida foi um marco para mim, né? E tem outros murais, como o do Rio de Janeiro, por exemplo, do Boulevard Olímpico, com 3.000 metros quadrados, então ele acabou entrando para o Guinness Book, na sequência um outro aqui em São Paulo com 6.000, que acabou entrando Você também. Você quebrou seu próprio recorde, né? Isso, aconteceu naturalmente, espontaneamente, eu não busquei isso. Olha, no próximo bloco a gente vai tentar entender melhor como é que é essa técnica do Eduardo Cobra para pintar murais assim tão gigantescos, né? É depois do intervalo. A gente está de volta aqui para tentar entender com o Eduardo Cobra como é essa técnica de pintar muros tão gigantescos. Você tem 2 obras no Guinness Book, como você citou no bloco passado. Como é que é transpor esses seus desenhos para um espaço tão grande? Legal. Eu vou dar um exemplo de uma obra que está agora em processo. Então, primeiro, eu recebi um convite dos Emirados Árabes, lá de Abu Dhabi, para fazer uma obra. Então, primeiro o que aconteceu? Eles viram um trabalho que eu fiz em Nova York, chamaram uma agência de Nova York para me procurar. Quando eles me procuraram, a primeira coisa que eu pedi, foto e medidas da parede. Com essa informação, eu comecei a fazer os estudos. Então, o primordial é o quê? Entender a cultura do local. Então, eu faço algo imersivo. Eu faço primeiro uma pesquisa histórica, tudo mais, para encontrar conexões entre o local que eu estou sendo convidado para pintar e o meu trabalho. Então, eu encontrei uma conexão nesse local, que é a questão do respeito, da tolerância e da união dos povos. Então, como lá é um país muito jovem
e existem pessoas de vários outros países que trabalham lá, eu resolvi criar um mural para prestar homenagem a esses trabalhadores que vivem lá e dedicam suas vidas para construir aqueles edifícios enormes que a gente vê e tudo mais. Então é um mural para falar sobre as culturas e tudo mais. O que eu faço? Depois de feito esses estudos, às vezes eu chego a fazer mais de 10, 20, 30 artes antes de pintar o mural. Então, depois de feito esses estudos, aprovado um desses caminhos, eu vou pintar uma tela, que é uma tela... ou seria uma miniatura desse Sim. mural. Então, esse desenho ele já está na escala exatamente do muro. Então, ou é na vertical, é na horizontal, é quadrado, enfim. Aí é pintado essa tela. E nessa tela, o que acontece? É feito todos os estudos de cores, de luz e sombra, de cor, o que fica legal, o que não fica, tal, etc. E essa tela vira o original do mural. Então, é feito dessa forma. E aí, quando chegamos no país para realizar o trabalho, é feita uma grade, que é tipo um quadriculado. A parede é toda quadriculada com essa grade e o desenho é ampliado na parede dessa maneira. Então, primeiro é feito um esboço em preto e depois a luz e sombra em preto e branco. E aí começa a entrar o processo de aplicação das cores. Seria mais ou menos isso. E essas telas pequenas que você faz, elas vão depois para galerias de arte? Exatamente. É uma forma também de ter o registro do original. É como se fossem os originais das obras que estão pelo mundo, nos muros. Porque é até uma preocupação que eu ia te perguntar aqui Exato, agora, em relação a esse legado, né? Porque você pinta, tá lá, céu aberto. Tem manutenção dessas obras depois que você pinta? Você sabe que nesse exato momento eu estou com um projeto aqui em São Paulo, porque é legal criar novas obras e tudo mais, por mais que a gente circule o mundo todo, mas eu amo fazer trabalhos aqui no Brasil, né, em São Paulo. Então, para mim também não faz diferença fazer numa comunidade carente ou fazer na Piccadilly Circus. Para mim tudo é um aprendizado e tudo vale a pena. Agora eu criei essa proposta de restaurar esses murais que estão aqui na cidade e outros que estão pelo Brasil, inclusive tem um em Brasília que eu quero restaurar. Já está lá há uns 4, 5 anos ou até mais. Então vai passando o tempo, esses murais precisam realmente de manutenção. Se não tiver manutenção, ele vai se desbotando e acaba sumindo. A arte de rua ela é efêmera por natureza. Muda o proprietário não quer, apaga. Você tem que ter autorização, né, para fazer os murais? Exatamente. Ou eu peço autorização ou eu sou convidado. E aí esses murais, tem a questão da manutenção, tem também um que eu sei que foi apagado em Nova York, que é aquele do beijo, né? Tem, é um deles, Não tem como controlar isso, né? É difícil, porque você está na rua. Então, são várias pessoas, cada um pensa de uma forma. Tem gente que tem uma sutileza maior, conhece mais e resolve preservar e respeitar. Tem pessoas que não respeitam. E como é que você lida com isso? Né? Tem gente que não respeita a própria... Como é que você lida com essa possibilidade de as obras serem apagadas? Olha, quando eu tinha 20 anos era mais fácil, né? Agora com 40 já está mais difícil. Agora eu penso mais em criar formas de fazer com que as obras se perpetuem e fiquem por mais tempo. Não só as minhas, mas tantos artistas que estão aí pintando as ruas. Eu acho que é interessante as próximas gerações poderem ver e ter acesso a essas obras também, né? Então, da mesma forma que a gente entra numa galeria de arte hoje e vê obras que foram pintadas há 500 anos atrás, eu não acho que é legal simplesmente remover ou apagar obras que estão sendo feitas nas ruas, né? Porque não há diferença de qualidade, Sim. né? Então não tem diferença nenhuma da obra que é pintada numa galeria, num museu ou que está na rua. Uma curiosidade, você veio da pichação. Exato. Suas obras são respeitadas, não são pichadas? São? Olha, dizer que é 100% é difícil, né? Pode acontecer. Mas o que existe na rua é um código de respeito, claro. Eu sou um cara que eu jamais vou apagar a obra de outra pessoa. Seja uma pichação, seja um artista iniciante, seja o que for. Quando alguém ocupou um muro, para você ocupar aquele muro novamente, só se houver a autorização do artista que fez inicialmente. Então eu não removo a arte de ninguém. Eu tenho essa conduta. E por isso eu tenho muito respeito com as minhas obras. Vamos dizer, mais de 90% das obras estão intactas na rua. E também é respeitado? Devido à minha conduta, né? Então eu respeito e por isso as pessoas me respeitam. Agora sempre tem algum desinformado que acaba destruindo. Existe. E são obras bem realistas, coloridas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Também. Alguns dos projetos são mais coloridos. Vamos dizer que a parte que ficou mais conhecida dos murais
são os coloridos. Mas aquela parte da memória de São Paulo, acho que essa ainda parte é preto não, e né? branco, exatamente. Então ainda tem murais em sépia, em preto e branco, tem murais que mesclam o colorido com preto e branco, tem alguns que são só colorido, tem o projeto Green Pincel, que muitas vezes não tem cor. Então depende muito do tema, depende muito de qual é o objetivo dos murais, mas como eu comentei, o principal para mim hoje é a mensagem, ou seja, o que vai ser feito nesse muro branco. Qual é o tema, qual é a história que está por trás disso. Então, eu citei anteriormente o mural do Oscar Niemeyer. Tudo bem, é um rosto do Oscar Niemeyer, mas aquelas cores que estão no rosto dele, só para dar como exemplo, Sim. são obras do Oscar Niemeyer que estão pelo mundo. Então, tem mais de 12 obras do Oscar Niemeyer ali que formam o rosto dele. Então, cada mural tem um tipo de mensagem diferente, né? Como agora o mural que foi feito o ano passado, eu fiz um projeto chamado Cores pela Liberdade, em Nova York. Foram 18 murais lá. Um deles era sobre o 11 de setembro, que foi inaugurado no 11 de setembro. Bem bonito. Então tinha um bombeiro, que era um bombeiro realmente que estava em uma das torres, na primeira torre, resgatou várias vidas, várias pessoas, e quando ele saiu da torre, a torre desabou. Então eu fiz um mural homenageando essa pessoa que foi lá, esse bombeiro, foi no mural. Então o capacete dele tinha o número 343, que é o número de bombeiros que morreram naquele dia. A bandeira americana eu inverti de uma forma que formasse as torres gêmeas. Então, tinham vários argumentos no mural, várias mensagens também, né? E hoje, assim, você começou pintando sozinho, né? Mas hoje você tem uma equipe que trabalha com você? Sim, sim. Do qual não seria nem possível fazer, né? Então, minha equipe é pequena. Como é um trabalho de arte, então é muito restrito, né? Mas hoje tem o Aguinaldo, que está comigo já há mais de 15 anos, tem o Marcos, tem a Andressa, tem o Anderson. Então tem algumas pessoas que primeiro são meus amigos e depois a gente pinta junto. Tem um futuro aí, um pequenininho que vai fazer parte dessa equipe também, né? Tem. O Pedro, o tá Pedrinho, pintando seu já filho? começou. E o Pedrinho, ele tem 3 anos e meio. E já foi para 8 países comigo, isso que é engraçado. Então, sempre que eu posso, eu levo ele Incentiva também. para pintar? Lá em Nova York, ele estava comigo o tempo todo. Só agora nos Emirados que eu não vou conseguir levar, porque a minha esposa está grávida também, né? Agora vem a Catarina aí. Ah, que maravilha. Fantástico. As suas obras são muito valorizadas, né? São 30 anos de carreira, como a gente estava no começo falando. Você acha que você é uma exceção ou dá para se viver de arte? Essas pessoas que se inspiram no seu trabalho, como a gente estava falando do Pedrinho, que daqui a pouco também vai começar a pintar. O que você tem a falar sobre isso? Você é realmente uma exceção? De forma nenhuma. Eu acho que totalmente o contrário, na realidade, né? Porque, olha, eu venho de um bairro carente. Eu não tive nenhum tipo de apoio, nem da minha família. Na verdade, minha família passou a entender depois daquilo que eu estava fazendo. Mas no começo foram contra. E tinham motivos para ser contra, né? Não tive apoio de governo, de empresa nenhuma, nada. Eu só tomei porrada, na realidade, né? E eu também entrei numa galeria de arte pela primeira vez, mais de 20 anos de idade. Então, assim, tive nenhum acesso a esse tipo de informação. Então, foi totalmente intuitivo, né? Então, assim, se para mim, naquela época, não tinha internet... Você não se considera uma exceção com essa descrição que você fez? Eu acho que não. Eu acho que a diferença que acontece é como eu falei lá na frente. É uma questão de renúncia também, é uma questão de saber e se dedicar em prol daquilo que você acredita, aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que você nasceu para fazer. Então você não pode desistir em hipótese nenhuma. Foi isso que eu fiz e continuo fazendo até hoje. Então, se eu fosse pelas circunstâncias, eu teria parado lá atrás. Mas eu resolvi, mesmo que tudo fosse contrário, resolvi seguir acreditando naquilo que Deus tinha colocado no meu coração, né? Então, foi isso que eu fiz e por isso deu certo. Então, se deu certo para mim, pode dar certo para qualquer pessoa que vem da periferia, que vem da favela, da comunidade, de qualquer lugar. Você tem algum projeto que ligue a arte para essas pessoas da periferia, para ensinar e até para incentivar? Tenho. Eu estou agora com um projeto de um instituto, na realidade, eu estou vendo espaços aqui na cidade de São Paulo, para fazer esse instituto totalmente focado nas artes, né? Então, esse espaço vai ser um espaço que a gente vai ter oficinas de arte, workshops, palestras, exposições de artistas do mundo todo, tal. Eu já estou num processo bem avançado para colocar isso em prática. E também estou colocando no ar agora um projeto chamado Envolva-se. Eu já criei anteriormente, mas agora eu melhorei o site e tudo mais. As pessoas vão poder se cadastrar através do site. E aí o que vai acontecer?
pessoas de várias partes do Brasil ou do mundo, e quando eu estiver nas localidades onde essas pessoas residem, essas pessoas são convidadas para participar voluntariamente e poderem aprender um pouco da técnica, entenderem um pouco mais como funcionam os métodos e tudo mais, que tem muita gente interessada e querendo aprender a pintar. E aí, para os próximos aí, tem mais 30 anos para frente que você está projetando? Como é que você está vendo seu trabalho para o futuro? Eu não sei se tem mais 30, mas o tempo que eu tiver de vida eu vou estar em cima das escadas, e o tempo que eu conseguir subir nos andames eu vou continuar fazendo eu ia isso. Perguntar isso, né? Porque tem essa questão. Não é fácil. Realmente é um trabalho que tem a ver com esforço físico também, né? Mas, de qualquer forma, eu vou continuar, seja com o instituto, seja de alguma maneira, eu vou sempre estar por aí pintando. Tem alguma obra que você ainda não tirou? Olha, essa aqui está guardadinha, estou esperando um momento, ou você já fez tudo que você achava que podia? Tem alguma? Não. Eu tenho dezenas e dezenas de desenhos ainda, de projetos, de layouts, muitas coisas para desenvolver. Porque tem muitas artes que às vezes eu faço a criação e fico esperando o momento oportuno para fazer aquela arte, né? Ou seja, depende do formato do prédio, depende se é horizontal, se é vertical, depende do local que eu estou sendo convidado. Então a minha agenda ela vai mudando muito, né? De acordo com os convites. Às vezes eu falo, eu quero descansar agora, mas aí surge um convite novo, não consigo. Mas é com um trabalho bom, mas é uma boa. Mas é uma boa. Eu quero também. parabenizar você pelos seus 30 anos de carreira. Obrigada por nos receber. Muito mais outros 30 anos aí de sucesso. Show. Obrigada. Valeu, obrigado a vocês.